Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar dessa homenagem ao professor Alfredo Bosa, ao lado do colega e amigo Alcides Vilaça. Eu vou fazer uma... Começo eu acho que eu vou falar um pouco menos do que o Alcides, né? O Alcides tem muito mais coisas a dizer. A convivência dele com o Alfredo Bosa, academicamente mais longa, afetivamente também. É um dos primeiros orientandos, né? Não sei se foi um dos que deu mais trabalho, o professor Alfredo Bosa, mas isso a gente vai perguntar depois. Mas o professor Alcides Vilaça, ele participa deste volume aqui, que saiu no ano passado, organizado por 3 docentes de literatura brasileira, por mim também, com um belo depoimento chamado Evocação e Presença de Alfredo Bosa, e na parte final o Alcides ele comenta a leitura que o Alfredo Bosa fez do poema de A Máquina do Mundo, de Drummond, num curso de pós-graduação em 1982. Né? Um texto muito bonito, né? Que, como vários outros desses 52 que compõem o volume Reflexão como Resistência, um volume que procura cobrir um amplo espectro de atuação do militante, do intelectual, que se empenhou a vida toda por um Brasil melhor do que o que nós temos agora. Se há algo que simboliza o pensamento e a militância de Alfredo Bosa, a gente pode dizer que é a flor, a giesta, la ginestra, sobre a qual o grande poeta italiano Giacomo Leopardi escreveu um belíssimo poema, um longo poema também, um poema belamente analisado no livro do Alfredo Bosa, de 1977, né? Ser o Tempo da Poesia. O próprio Alfredo Bosa, quando ele recebeu o título de professor emérito, ele falou da relevância desse símbolo da flor que cresce na encosta do Vesúvio para a sua vida como um todo. Em meio a essas 52 colaborações, há também o texto que pode ser considerado o Canto do Cisne, do professor Antônio Cândido, um texto muito bonito em homenagem ao Alfredo Bosa. E também, entre outras riquezas, né, tem cartas de Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Dionélio Machado, Otto Maria Carpo, o próprio Antônio Cândido, Ferreira Goulart, dirigidas ao homenageado de hoje. Bom, sucintamente, embora talvez esteja chovendo no molhado, vocês sabem disso, que como intelectual engajado que o Alfredo Bosa sempre foi, ele apoiou as principais lutas travadas nesse país nos últimos tempos, né? A luta pela redemocratização, pela valorização do ensino básico dos professores, a luta muito importante também ao lado da sua esposa, né, a Ecléia Bosa, pelo meio ambiente e também contra usinas nucleares. A carreira de Alfredo Bosa desenvolveu-se integralmente na USP, onde ele ingressou em 1955 e se tornou docente já em 1958 e depois doutor em literatura italiana em 1966 e livre-docente em 1970 e professor titular em 1985. E nessa condição ele se aposentou em 2006. Por muitos anos, mais de 20 anos, Alfredo Bosa esteve ligado ao Instituto de Estudos Avançados, como diretor, como vice-diretor, e depois como editor da
revista. E nesse instituto ele coordenou inúmeros programas e comissões educacionais, que eu não vou especificar aqui, mas está no site do Instituto de Estudos Avançados. Vocês podem encontrar a lista completa das extensas atividades dele, assim como dos seus textos, esses que eu estou mostrando, que está na tela ali. E eu vou, já que o tema da jornada é literatura e história, eu vou destacar esse daqui, por exemplo, Caminhos entre a Literatura e a História, um texto muito bonito, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais para frente. E mais recentemente, eu acho que valeria a pena, porque diz respeito a um dos últimos textos de Alfredo Bose, o texto dele sobre Augusto Meyer, que é também uma influência e uma admiração poderosa na vida dele. Um pouco de uma perspectiva pessoal, minha colaboração com o Instituto de Estudos Avançados começou a pedido do Alfredo Bose. Foi quando eu tinha feito doutorado na Alemanha e, retornando ao Brasil, a primeira coisa que eu fiz, conversando com o Alfredo Bose, mais uma vez porque o título dessa jornada é Literatura e História, eu traduzi esse texto muito bom, que quem se interessa, eu recomendaria muito: A Nova Autenticidade Narrativa na Historiografia e no Romance. Talvez o maior comparativista alemão, que foi meu orientador do doutorado e que faleceu há 2 anos. Foi publicado em 1995. Foi a minha primeira colaboração no Instituto, na revista do IAA. E a última foi quando o Alfredo Bose se desligou da revista. É esse dossiê sobre Goethe, que eu organizei, também a pedido do professor Alfredo Bose. Foi o último número, é o número mais recente, né? Que foi organizado com excelentes ensaios, com especialistas do mundo todo, de Portugal e da Alemanha também. Bom, o espectro dos temas, dos poetas, dos dramaturgos, dos romancistas abordados por Alfredo Bose é muito amplo, seja na dialética da colonização, no ser e o tempo na poesia, na história concisa da literatura brasileira, literatura e resistência, ideologia e contra-ideologia, literatura e história. Agora, uma coisa que chama um pouco a atenção, raramente o Bose se debruçou, a não ser em trabalhos acadêmicos, sobre um único autor. Ele se debruçou, então, no doutorado sobre Pirandello e, na livre docência, sobre Leopardi. A única grande exceção é Machado de Assis. Então, é um autor com o qual ele se debateu muito, vem se debatendo, mas dos últimos anos para cá, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque à figura de Machado de Assis são dedicados 2 livros do Alfredo Bose: O Enigma do Olhar e, mais recentemente, Brás Cubas, o posterior, Brás Cubas em 3 versões. Então, resumindo muito drasticamente, o trabalho de Alfredo Bose com Machado de Assis segue um caminho heurístico, tem uma heurística. Essa heurística é o trabalho com a bibliografia secundária, que ele vê inserida ou dividida em 3 grandes vertentes, que ele chama da vertente mimética, da vertente construtiva ou intertextual, a mimética ou a sociológica, e, por fim, a vertente sociológica. Essa divisão faz parte, ou ela advém, do pensamento estético do Alfredo Bose, exposto em alguns livros, que não há tempo para esmiuçar.
Então, a vertente... mas vejam, isso é um caminho heurístico para ele chegar à sua própria interpretação. A vertente que ele chama então de construtiva ou intertextual são os estudos que relacionam a obra machadiana à sátira melipéia, ao diálogo dos mortos de Luciano e a romancistas, a romances da tradição francesa e inglesa, como por exemplo Tristram Shandy. É uma vertente representada, por exemplo, mais recentemente por Sérgio Paulo Rouanet no texto A Forma Shandiana. A vertente sociológica ou a vertente mimética, ela se inicia com os trabalhos daquele que criou o Partido Comunista Brasileiro, né, que é o Ostrogildo Pereira. Em 1939, na chave de um marxismo que Friedrich Engels chamava de vulgar, ele publica um romancista do Segundo Reinado. Mas essa vertente, depois, ela alcança um nível excepcional nos trabalhos de Roberto Schwartz, de Raimundo Fauro. Uma vertente com a qual o Alfredo Bós ele se debate mais com essa vertente do que com a vertente intertextual ou construtiva, sendo que o Roberto Schwartz é o que levou mais longe a tese que sustenta a existência, né, uma homologia entre estruturas estilísticas do romance, Memórias Póstumas, e estruturas sociais, moldadas pela parelha liberalismo-escravidão. Ou, como formula Alfredo Bose, a existência de nexos entre a ideologia rentista no Brasil Império e os modos de pensar, sentir e dizer de Brás Cubas. Agora, a vertente pela qual vai a admiração do Alfredo Bose, na qual, eu diria, a qual ele também se filia, é a vertente que ele chama de expressiva. E ela vem representada, sobretudo, pelo crítico artista, pelo grande artista crítico, no seu próprio dizer, Augusto Meyer, que Alfredo Bose chama de o mais sutil leitor de Machado de Assis. Essa atenção percussiente às múltiplas manifestações do humor machadiano, isso também o Antônio Cândido diz no esquema de Machado de Assis. Teria permitido a Meyer aprofundar a sondagem na figura do defunto autor, tanto do homem subterrâneo, de matriz dostoievskiana, como das afinidades com o posterior relativismo de Pirandello, na figuração do teatro da vida. Então, a visão de Alfredo Bose se encontra com a visão de Antônio Cândido aqui nesta filiação, nesta valorização da leitura que Augusto Meyer fez de Machado. Né? Essa constelação, ela retorna de forma condensada neste que é o último livro sobre Machado publicado pelo Alfredo Bose. Então, nesse livro publicado em 2017 pela 34, o duplo espelho em Encontro de Machado de Assis. Então, o que é desenvolvido em grande escala em relação a Memórias Póstumas de Brás Cubas é retomado de maneira condensada nesta bela análise que ele faz do conto O Espelho. Na verdade, Alfredo Bose deixa a vertente intertextual ou construtiva de lado, aquela vertente para a qual o Antônio Cândido aponta, por exemplo, na relação do espelho com o motivo do duplo na literatura mundial, e ele se concentra na análise sociológica. Na análise, então ele estuda a fundo no espelho os conceitos marxistas de alienação, fetiche e, sobretudo, reificação, tal como trabalhado pelo Lukács
de história e consciência de classe. Mas articular essa visão sociológica não é o verdadeiro escopo da abordagem do crítico. Em seguida, ele tenta superar essa visão mediante justamente a leitura existencial ou a leitura expressiva, mostrando que a causticidade do narrador jacobina, seu caráter refratário ao diálogo e à interação com outras pessoas, são índices de uma consciência infeliz, que já traz em si a crítica ao sucesso econômico e social alcançado pelo alferes maduro, capitalista, né? E a causticidade do jacobina, do eu narrador, nessa visão de Alfredo Bossi, corresponderia ao sentimento amargo e áspero do defunto Brás Cubas. Essa ferilidade que não consegue dissimular-se no homem taciturno é a expressão infeliz, a consciência infeliz, né? Conceito hegeliano, daquele resquício de alma interior que sobreviveu sob o domínio da mirada alheia, né? Então, gente, o ponto de chegada do ensaio sobre o espelho reitera o esforço hermenêutico que imanta o longo trabalho ao longo de vários decênios de Alfredo Bossi com a obra machadiana. Demonstrar como o nosso grande ficcionista está profundamente enraizado na realidade brasileira, mas assoma ao mesmo tempo como um autor da literatura mundial, né? Nas palavras finais do ensaio, uma vez mais, olha, uma vez mais, ou seja, já antes em Memórias Póstumas, em Dom Casmurro, uma vez mais, a evocação machadiana de um contexto local, uma fazenda de escravos no interior fluminense, acabou explorando uma questão candente do pensamento moderno. Veja, ele universaliza o teor do conto machadiano. A identidade do sujeito é forjada pelo olho social, né? Então, c'est chez nous comme partout, né? Como dizem os franceses, conosco é como em todo o mundo. Talvez esse seja um lema, poderia ser um lema, uma epígrafe acertada ao longo trabalho de Alfredo Bossi com a obra machadiana. Vou pular aqui. Eu ia dar um exemplo aqui da questão do espelho no Fausto de Goethe, mas eu acho que eu vou deixar de lado isso e vou encaminhar aqui a última parte, mas porque eu vou falar novamente do Fausto, então eu não vou abusar aqui, né? E eu gostaria de voltar ao acima mencionado ensaio, Caminhos entre a literatura e a história. E ele se abre com essas palavras. Eu vou ler aqui, porque a letra é muito pequenininha. O Alfredo Bossi ele vai citar alguns autores, ou um autor que talvez fora o Alcides, eu acho que talvez vocês não conheçam. Ele diz assim: creio que a certa altura de nossa vida a memória pessoal nos transcende. Assim, o que dissermos poderá ter algum significado na esfera da história e da cultura. De resto, só essa esperança nos redime do pecado de falar de nós mesmos, hábito inveterado que tantas vezes cultivamos e que é, nas palavras de Humberto Eco, a essência mesmo do mau gosto. Mas tudo bem, ele vai falar de si mesmo, né? Por onde começar? Pelo caderno em que o adolescente copiava os seus poemas prediletos, misturando sonetos de Camões e Sá de Miranda. Mas, nesta antologia íntima,
havia também poemas feitos para chorar, poemas que eu lia secretamente, em voz baixa, comovido até o ponto crítico do nó na garganta. Era o Pequenino Morto, de Vicente de Carvalho, não sei se conhece, e era, esse poema, acho que a Maria Augusta pode ser que conheça, Os Cisnes, de Júlio Salúcio, colhido em alguma revista literária dos anos de 1950. Os tercetos ficaram ecoando até hoje em minha memória. É só os tercetos, né? Porque antes vem a história de amor dos dois cisnes, né? Ou seja, a união dos cisnes. Um dia um cisne morrerá por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago, onde talvez a água se tisne, que o cisne vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Vocês vejam que o motivo lírico do casal de cisne, separável apenas pela morte, pode remeter também ao mito do casal de idosos Filemão e Baucis, trabalhado na antiguidade por Ovídio, nas Metamorfoses, na modernidade por Goethe, no Fausto. Na verdade, esse é um dos motivos que me levaram a fazer uma pequena dedicatória ao casal Alfredo e Eucleia Bose, neste livro que está saindo do prelo agora, A Dupla Noite das Tílias, que tem muito a ver com esse casal de idosos cuja vontade era que um sobrevivesse à morte do outro, né? E também pelo fato de que é uma abordagem ecológica do Fausto, e a luta também, tanto do Alfredo Bose como da Eucleia, tem muito a ver com as causas ecológicas. Agora, um outro motivo mais objetivo foi ter colhido a pequena dedicatória que eu fiz, é essa daqui, vamos ver se eu encontro. Aqui é o livro. Não sei se dá para ler, está muito pequenininho, né? Que é um casal que faz o bem em tudo, né? Como está aqui na epígrafe. Aqui na epígrafe. Tão idoso, gente cândida e feliz, bato, chamo, eu vos saúdo, se a aventura sempre fruis, de fazer o bem em tudo. Agora, um outro motivo, mais objetivo, foi ter colhido muitos subsídios para esse estudo na obra de Alfredo Bose. Por exemplo, o ensaio Lendo o Segundo Fausto de Goethe, em que o crítico faz uma aproximação entre, de um lado, o modelo fáustico de colonização e, por outro lado, a proto-sociologia produtivista de Saint-Simon. A expressão é do Alfredo Bose, né? É um subcapítulo desse texto, Lendo o Fausto II. A importância deste estudo advém do fato de que Goethe acompanhou com imenso interesse os escritos e projetos do socialista utópico Saint-Simon, que morreu em 1825, e seus discípulos, para os quais obras de engenharia hidráulica, em especial o aterramento marítimo, representavam o mais alto conceito de dominação da natureza. Entre os discípulos de Saint-Simon está justamente Auguste Comte, uma figura fundamental para a República Brasileira. E o Alfredo Bose também escreveu sobre a postura satírica de Machado de Assis perante o sistema de Auguste Comte no segmento a sátira do positivismo e da religião do progresso, em seu ensaio Um Nó Ideológico, sobre o enlace de perspectivas em Machado de Assis. Esse ensaio também foi muito fecundo no meu estudo sobre o Fausto. E é interessante, é um caso feliz, porque
Goethe, ele de certo modo satiriza o sistema social de Saint-Simon. E Machado de Assis satiriza também a religião do progresso baseada em Auguste Comte, no positivismo, né? Agora, especialmente produtivo para o trabalho foi o livro Dialética da Colonização, em que o autor, numa linguagem límpida e precisa, empreende um transcurso, um percurso transversal por 5 séculos de história brasileira, trazendo à tona, no confronto com textos de José de Anchieta, Gregório de Matos, Antônio Vieira, José de Alencar, Castro Alves, etc., elementos que ajudam a elucidar contradições que vincam o processo colonizador brasileiro, contemplado ao longo do livro, tanto em suas manifestações simbólicas, quanto nas materiais. Eu destaco aqui um dos primeiros ensaios sobre Anchieta, As Flechas Opostas do Sagrado. Flechas opostas. No primeiro plano, estas imagens, elas se referem às teodiceias dos 2 povos que se chocaram no início da colonização, sendo que a religião católica dos descobridores veio municiada de arcabuzes e canhões e cavalos. E, portanto, o resultado, como diz o Alfredo Bosio, o resultado foi um massacre, puro e simples. Esse ensaio foi muito importante para mim. Agora, nessa imagem das flechas opostas, nós podemos divisar algo diferente, ou seja, a possibilidade de enxergar as 2 linguagens opostas, mobilizadas por Anchieta em seus textos. Na linguagem dos símbolos, em latim, em português e em espanhol, Anchieta exprimiu as inquietações e os arroubos místicos, né, da devoção moderna, enquanto que o procedimento alegórico no idioma tupi revestia os autos que perseguiam a finalidade de catequizar os indígenas, o que leva o intérprete a afirmar ter sido a alegoria, citando, o primeiro instrumento de uma arte para massas criada pelos intelectuais orgânicos da aculturação. Né? Aqui nós vemos Alfredo Bosio como leitor de Gramsci, né? Como os intelectuais tradicionais, mas aqui os jesuítas como intelectuais orgânicos, ou seja, diferentemente de um Gregório de Matos, que seria na visão do Alfredo Bosio um intelectual tradicional, os orgânicos, como José de Anchieta, atuam rente ao processo produtivo. Este ensaio, As Flechas Opostas do Sagrado, ao lado de símbolo e alegoria, uma máquina do mundo, ilumina a fundo essa questão espinhosa do símbolo e da alegoria. Gostaria de encerrar dizendo que a obra de Alfredo Bosio, em especial a Dialética da Colonização, ela vem sendo recebida com crescente intensidade em vários países do mundo, nos Estados Unidos, Inglaterra, no México, na França, Portugal, Itália e também na Alemanha. Um dos mais importantes intérpretes atuais do Fausto, esqueci, não vou procurar aqui na internet, chama Michael Jäger. Ele se valeu muito, de modo muito produtivo, do capítulo Colônia, Culto e Cultura, consultado nas traduções francesa e inglesa, num grandioso estudo de mais de 700 páginas, chamado O Emudecer do Peregrino, O Silêncio de Goethe, A Tragédia de Fausto. Mais recentemente, neste ensaio aqui, que saiu no dossiê que eu mencionei para vocês, Uma Confissão em Fragmentos, Goethe, Fausto e o Peregrino,
o autor, Jäger, ele volta a recorrer à análise empreendida por Bose do processo colonizador brasileiro. Especialmente produtiva, se mostra a constatação feito no segmento, as explanações de Alfredo Bose sobre a condição colonial. Na verdade, é um conceito que aparece na história concisa da literatura. Depois, muitos anos depois, ele retoma e desenvolve na dialética da colonização. Então, Alfredo Bose faz uma constatação de que as palavras cultura, culto e colonização derivam do verbo latino colo, cujo particípio passado é cultus, e culturus, o particípio futuro. Agora, eu estou falando de um intérprete muito importante do Fausto de Goethe. E, na sua visão, Goethe teria oferecido uma ilustração paradigmática do processo colonizador, não só do Brasil, nas 3 dimensões estudadas por Bose, mediante as cenas em torno de Filemão e Baucis, nomes tomados ao episódio em que Ovídio narra a hospitalidade do casal de idosos que acolhe os incógnitos. Na verdade, sob o disfarce de peregrinos mendigos, mas não são ninguém menos do que o próprio Zeus e Hermes. Os acontecimentos miraculosos do livro 8 das Metamorfoses são resumidos por Ovídio nas palavras qui coluere, acento, qui coluere, colantur, quem honrou será honrado. Como se trata do mesmo verbo latino colo, uma dimensão fundamental do 5º ato da tragédia de Goethe se revela especialmente significativa se contrastada com o horizonte descortinado por Bose do mencionado capítulo. E agora, para terminar, eu vou ler aqui o que o próprio intérprete alemão escreve, o quanto ele valoriza o estudo do Alfredo Bose. Ele diz o seguinte: Alfredo Bose distingue 3 dimensões idealmente típicas da colonização, as quais ele faz retroceder aos significados ou formas participiais do verbo latino colere. Em 3 níveis, de acordo com a fecunda hipótese de Bose, ocorre o processo colonizador. Isso é muito importante para nós. Isso é um insight extraordinário, talvez a passagem áurea de todo o livro, A Dialética da Colonização. Em 3 níveis, Alfredo Bose, veja, um nível do presente, um nível do passado e um nível do futuro. Primeiro, do presente, como amanho do solo e também como apropriação política e exploração econômica do solo, e assim como conquista da terra e submissão de seus habitantes. Colo do verbo colere, eu colonizo, além de outros significados. Segundo, como reivindicação do domínio no nível da consciência, da memória coletiva e de seus símbolos, isto é, no campo da religião e da tradição em sentido lato, cultus. E, finalmente, como projeto intelectual e técnico de construir uma identidade moderna, cultura, o particípio futuro, e projetar o futuro de maneira autônoma. Veja, é um intérprete alemão que está reproduzindo nas suas próprias palavras o pensamento de Alfredo Bose e tornando fecundo para a sua própria interpretação do Fausto de Goethe. E agora, mais algumas linhas apenas. Como ilustração arquetípica do processo colonizador, em suas 3 dimensões características, pode-se conferir a sequência dramática nas cenas em torno de Filemão e Baucis na tragédia Fausto, especialmente em suas relações com o texto de Ovídio. Aqui, o narrador do 8º livro
resume a lenda de Filemão e Baucis com as palavras qui coluere colantur, ou seja, como eu traduzi para vocês, quem provou da honra deverá receber honra. Essas palavras se tornam significativas para os acontecimentos da tragédia, especialmente no horizonte da colonização aberto por Alfredo Bose. Isso porque, em todos os níveis, colo, cultos e cultura, o processo de colonização, representado por Fausto e Mefistófeles, passa por cima do enclave de Filemão e Baucis e impulsiona a transformação do mundo e também a destruição da natureza. Tá? Mas o que eu li por último advém de um livro muito importante do Fausto, para o qual o trabalho de Alfredo Bose tem um papel de relevo. Né? Vocês vejam que os estudos de Alfredo Bose sobre o processo colonizador brasileiro inspiram fecundamente estudos realizados na Alemanha sobre o Fausto. Bom, com isto eu passo a palavra ao Alcides Vilaça, orientando, amigo, colega do homenageado de longa data, que teve uma convivência intensa. O Alcides Vilaça, eu só gostaria de dizer para vocês, ele fez o mestrado com Alfredo Bose, Consciência Lírica, em Carlos Drummond de Andrade, e depois também o doutorado com o título A Poesia de Ferreira Goulart. Eu ia trazer aqui, porque está na minha sala, mas eu não trouxe. Então, eu passo a palavra para o Alcides Vilaça. Quero, antes de mais nada, agradecer aos promotores deste seminário de pós-graduação pelo convite que me foi feito para prestar uma homenagem tão justa e tão oportuna ao professor Alfredo Bose. Para garantir que eu não vai me dispersar, eu resolvi escrever um texto, vou tentar ficar nele, se é que eu conseguir, para que a minha fala tenha um mínimo de sequência, né? São muitos anos que eu tenho de prestar contas desse legado que trago comigo. Né? Décadas atrás, no prefácio de um livro de um poeta estreante, Alfredo Bose abria seu texto com estas duas frases: é difícil dizer as coisas, é difícil dizer as pessoas. E como é difícil, digo agora eu. Há uma dificuldade que é própria do dizer, do uso das palavras, de modo que se reconheça em cada uma sua potência própria de significação, sua propriedade verbal. A dificuldade se multiplica quando se pretende que as palavras se comprometam transitiva e precisamente com tudo o que nomeiam e predicam, coisas, seres, pensamentos. É longa a distância que os nomes têm de cobrir entre a nossa percepção sensível e o que a move, entre a nossa compreensão e o que deve ser compreendido, entre o nosso afeto e o que o empenha. O estreitamento entre os nomes e as coisas, entre os nomes e os seres, é o desafio que nos move sempre. E é o desafio que me move hoje, não para dizer Alfredo Bose, que já diz tanto de si a cada frase que fala ou escreve, na condição de um autêntico sujeito que jamais abdica das convicções que o movem, mas para dizer algo do que dele está comigo e está conosco. Gostaria de fazer aqui um breve histórico dessa jornada comum e em seguida pontuar algumas frases ou passagens que me parecem especialmente fortes na produção crítica e historiográfica do professor Bose. Minha fala se dividirá, pois, em dois momentos: o depoimento de uma vivência compartilhada como aluno, orientando, colega e amigo, e alguns breves apanhados que farei no amplo arco de conceitos e atitudes que vem norteando o seu pensamento. Depoimento seria esse.
primeira parte. Né? Corria o ano de 1968 e eu entrei em letras a tempo de conferir uma entidade conhecida como a Maria Antônia e já me despedir dela, expulsos que fomos. Abrigamos-nos em salas cedidas da cidade universitária e prosseguimos num curso em que não sabíamos como compor a filologia românica com a linguística, o estruturalismo com o marxismo, a historiografia clássica com o neocriticismo. Em meio aos desalentos, uma colega minha do curso de italiano encorajou-me. Você que gosta de poesia não pode perder o curso de literatura dado por um professor moço chamado Bose. Fui conferir e soube que o curso seria dado em italiano para os alunos dessa licenciatura. O professor moço me explicou isso em meio minuto e me despachou delicadamente. Logo em seguida, saía publicada a história concisa da literatura brasileira, de repercussão e prestígio imediatos. Para minha surpresa, o autor era o professor de italiano, que havia migrado para a área de literatura brasileira e se apresentou para nos ministrar em 1971, numa sala enorme e abarrotada, um curso sobre modernismo. A voz era baixa, mas firme. A fala deslizava com absoluta fluência e guardávamos no máximo silêncio para ouvir o professor. Na ocorrência de algum papinho importuno, fazíamos psss, quando não era o próprio professor que tamborilava um dedo na mesa e com doce severidade pedia silêncio, sim? Que aulas eram essas? Os impactos decisivos são, por definição, difíceis de absorver. Fica deles, de início, uma sensação difusa, marcada por uma espécie de sensibilização que não sabíamos haver em nós. O que nos terá dominado a todos naquela sala lotada de um dos antigos barracões da psicologia foi a experiência da largueza e da verticalidade simultâneas da fala daquele professor, na qual o valor e o sentido da literatura se intensificavam e se expandiam à medida que incorporavam o sentido e o valor de outras áreas de conhecimento, da história, da filosofia, da psicologia, da sociologia, da antropologia, das teorias críticas e das artes em geral. Mas o impacto maior vinha, sobretudo, da regência ética que dava o tom ao discurso do professor. Todas as informações, todas as atribuições, todas as relações nodais entre as matérias tratadas, com a literatura no centro, mas sempre em perspectiva de articulação, eram acionadas num compromisso tácito com a construção da vida. Construção da vida. Não tenho expressão melhor para indicar o horizonte de fala aberto naquelas aulas. Havia algo de inédito naquela combinação entre a objetividade do foco analítico, urdida na atenção plena ao objeto, a precisão interpretativa, obtida pela contextualização necessária, e um vetor espiritual que a tudo projetava no caminho de uma história a ser orientada por um firme compromisso moral. As palavras que promoviam essa difícil combinação eram, assim, mais que uma grande aula de literatura, encarnavam princípios de compromisso intelectual e de inserção social, e promoviam o pensamento a uma genuína caminhada dialética, confessadamente hegeliana, pela qual uma afirmação se valoriza na medida mesma em que se suspende, se interroga e se nutre das tensões que iluminam. O que tínhamos diante de nós, sem disso termos plena consciência, era uma manifestação intelectual aberta, sensível, criticamente armada e permanentemente espelhada num severo julgamento de seus objetos e de si mesma, por vezes julgamento modulado nos ponteiros de uma fina, quase imperceptível ironia. Numa época tão opressiva como aquela, início dos anos 70, a firmeza de espírito associada à prática e à crítica da cultura
surgia, se não como um modelo, como um desafio a ser considerado. Tratava-se, enfim, de ver proposto com energia um sentido moral e político para a conduta e o pensamento. Nesse quadro, uma obra literária crescia diante de nós ao ser reconhecida ao mesmo tempo como iluminação de uma subjetividade complexa, considerada em seus meandros íntimos e como forma que se enraiza e se projeta na história social. É preciso insistir na importância da personalidade e da atuação de Alfredo Bose em nosso meio acadêmico. Reconhecido de pronto como uma singularidade imprevista, o magistério do professor de terno e tratamento formalizado, dirigia-se a nós dizendo o senhor, a senhora, deixava haver um fundo de afetividade e compromisso esperançoso com a cultura acadêmica e a cultura popular. Em meio a tantas tecnicalidades estruturalistas e análises de linguagens dadas como intransitivas, o professor deixava entrever a cada momento sua convicção matricial de que tudo está animado pela presença de um espírito que se anuncia em cada forma sensível. Em meio a tantas atitudes mecanizadas na rotina acadêmica, cada gesto seu valia como uma escolha decididamente política, no mais alto sentido da palavra, uma escolha comprometida com o fundo de uma verdade pessoal carregada de confiança nas pessoas e nas humanidades. De forma alguma, porém, tais escolhas soariam entre nós como benevolentes ou caridosas. As formulações do professor Bose não nos poupavam das contradições e das barbáries do tempo. Enfrentavam-nas com aquela sua combinação imperativa de lucidez e afeto, energia intelectual e acolhimento do espírito. Espírito, palavra que pouco se pronunciava e se pronuncia, talvez por temor de confessar o que de fato nos move tão secretamente acima das justificativas de segunda mão. Eu diria que o professor Bose parecia especialmente interessado em fazer valer, mais do que uma fé precisa ou uma religião institucional, a ação de uma consciência tão intelectualmente armada quanto espiritualmente motivada. Veio dessas aulas meu desejo de que as lições continuassem, infelizmente continuaram, pela vida fora. Tornei-me seu orientando e logo me vi, por indicação dele, promovido a seu colega na área de literatura brasileira. Não é preciso dizer o quanto foi proveitosa essa orientação no mestrado, no doutorado e na vida. Até mesmo para trilhar ainda hoje alguma convicção discordante da dele, a propósito de alguma matéria, sinto que as ferramentas dessas eventuais discordâncias obtive-as com ele mesmo, com a aplicação de uma dialética que não sofre o temor da dúvida, da contestação e das diferenças. Vou lhe reportar agora alguns momentos exemplares que ficaram comigo da produção intelectual do professor Bose. Não me é possível, nem para mim mesmo, reconhecer todas as presenças do pensamento e da pessoa do amigo ao longo desses anos que correm. Quero aqui pontuar uns poucos momentos em que a síntese de uma frase sua, de uma passagem sua, de um lance interpretativo seu, funciona como uma espécie de bordão crítico, carregado de ressonâncias que ficam para a gente reconhecer e reexaminar a cada momento. Sendo também, além de historiador e pesquisador, um artista do ensaio, há formulações de Alfredo Bose que atuam sugestivamente com pequenas teses essenciais, muitas vezes provocadoras, e que ficam conosco. Várias dessas formulações costumam me ocorrer nas minhas aulas, e nunca deixam de instigar os alunos, levando-os ao velho caderninho ou à imediata digitação. Numa aula sobre contos de seu e nosso tão admirado Machado de Assis, por exemplo, lembro como o crítico Bose refuta a valorização absoluta que o bruxo promove da natureza, em desfavor de algum projeto para a história e para a civilização. A refutação está nesta frase de seu ensaio
tão sugestivamente intitulado A Máscara e a Fenda, sobre o grande contista. Entre aspas, resta saber se o ponto de vista explícito do autor dá conta da complexidade da narração, numa evidente valorização das tramas históricas, com direito a enigmas, contra o ponto de vista da supremacia da natureza, dado como redutor. A briga é boa e ensina muito. O olhar de Machado de Assis passa a conter ele mesmo um enigma que não se sabe se está ou não em seu pleno domínio. No livro Ideologia e Contra-Ideologia, Bose volta à questão num ensaio sobre memórias póstumas de Brás Cubas, um nó ideológico sobre o enlace de perspectivas em Machado de Assis. Esse ensaio finaliza o livro, e se finaliza, com esta frase bem humorada que os machadianos de carteirinha não deixarão de aplaudir. Aspas. Depois de puxados os fios existenciais e ideológicos enovelados na fatura das memórias póstumas, o melhor talvez seria atá-los de novo e deixar que formem o nó, como fez com eles Machado de Assis. Acho que é uma leitura assim, aguda dessa condição que o Machado de fato assume, de estar permanentemente abrindo e fechando o sentido da sua obra. Né? É o que as gerações de leitores do Machado têm mostrado. Talvez Machado respondesse ao crítico Bose com um abraço e com uma frase do conto A Cartomante: candura gerou astúcia. Já numa aula sobre Drummond, mais especificamente sobre A Máquina do Mundo, não há como deixar de aproveitar as considerações que faz sobre esse poema monumental a partir de suas duas chaves retóricas, o símbolo e a alegoria, conceitos que resultam iluminados e corajosamente distinguidos como valores de bem diferente intensidade poética. Acentua-se na leitura desse poema uma decidida inclinação do crítico para a expressão sensível do sujeito e do mundo que é própria do símbolo, no terreno das afetividades entrelaçadas, em oposição à designação fria de uma história alegorizada, já completa e imobilizada, com que a máquina do mundo pretende atrair esse sujeito para seu reino augusto, integrando-o assim na ordem geométrica de tudo. Com essa passagem, Bose nos faz pensar sobre o valor incisivo e próprio de cada figura de linguagem como interpretação de uma atitude moral e política, inclusive, diante do mundo e da história. Quando então uma poética se torna, forçosamente, a expressão de uma ética. Outra lição preciosa para quem sente e pensa a poesia está na ênfase que o crítico dá à leitura em voz alta, e com ela a valorização da poesia como fala temporal e não como linguagem espacializada. Lê-se em seu ensaio O Som no Signo que, aspas, é incancelável a presença do corpo na produção do signo poético. Fecha aspas, que, aspas, a matéria da palavra se faz dentro do organismo em ondas movidas pelo poder de significar, fecha aspas. Lembrando assim que cada poema é, antes de tudo, uma voz interior que se articula com melodia e andamento, com acentos e silêncios, com timbres e inflexões, voz subjetiva que encontra seu caminho para o outro na forma que lhe é necessária. A ideia da forma como necessidade interior, Bose valorizou nesta bela formulação de Vassily Kandinsky, que tomou como epígrafe de seu livro Reflexões sobre a Arte. A propósito, um livrinho precioso e utilíssimo, diga-se, para a formação de um jovem leitor crítico, que está demandando uma nova edição, com urgência. A epígrafe do Kandinsky é essa: todos os procedimentos são sagrados quando interiormente necessários.
é uma bela abertura para as possibilidades que a linguagem tem na medida em que ela se faz dentro da necessidade pessoal. Eu acho generosa a compreensão e ensina também a gente a perceber essa relação íntima que se estabelece entre um sujeito e a sua forma. Várias lições, aliás, estão em O Ciro Tempo da Poesia, um livro que abriu inúmeras e fecundas reflexões sobre a natureza própria e a condição histórica dos poemas. Ao tempo que surgiu o conceito tão caro de resistência, que nos anos 70 tinha um especial valor, né? Foi trabalhado de forma plasmada e superior no ensaio Poesia, Resistência. Poesia, hífen, Resistência. Conceito apresentado já como unidade desejável entre o ser e o tempo. Ao final desse ensaio, lê-se um parágrafo especialmente admirável, uma síntese, creio, das convicções que o crítico alimenta quanto à historicidade da poesia. Abro aspas. O trabalho poético é às vezes acusado de ignorar ou suspender a praxis. Na verdade, é uma suspensão momentânea e, bem pesadas as coisas, uma suspensão aparente. Projetando na consciência do leitor imagens do mundo e do homem, muito mais vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias, o poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela. E aproximando o sujeito do objeto e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola os seres. Outro alvo não tem na mira a ação mais enérgica e mais ousada. A poesia traz, sob as espécies da figura e do som, aquela realidade pela qual ou contra a qual vale a pena lutar. Uma passagem das mais inspiradoras para qualquer momento em que se discuta a poesia, sobretudo quando se trata de precisarmos justificar a sua existência, né? Fará parte da nossa identidade de crítico reconhecer os valores que dentro de nós se combatem numa oposição que não tem vencedor. O ensaísmo de Alfredo Bozzi leva-nos a reconhecer a humanidade incontornável das oposições íntimas que tanto nos definem. Lembremos, a propósito, o ensaio que dá título ao volume de Céu e Inferno. O crítico dispõe-se a singularizar e contrapor as fortes expressões de mundo que atuam no realismo cru de Graciliano Ramos e na mitopoética de Guimarães Rosa. São universos com bases geográficas e históricas vizinhas e, no entanto, com vetores de significação invertidos, inferno e céu. Expressões tensas, cada uma a seu modo, que coexistem na literatura brasileira, no universo brasileiro, em Alfredo Bozzi, de modo especial, traduzindo duas de suas inclinações fundamentais. A reflexão comprometida com os limites do objeto retratado, o enfrentamento da seca e da miséria, por exemplo, em Graciliano, e a compaixão expectante, aderente ao estatuto poético da realidade de Guimarães Rosa. Né? Contraposições dentro do Bozzi, do nosso país, de cada um de nós. Destaco desse ensaio 3 momentos os mais significativos. Primeiro, a respeito de Graciliano de Vidas Secas, cito, aspas, a fantasia das personagens padece um duro confronto com a cara irredutível do real. O trançado de sonho, desejo e realidade, que viria a ser a substância de tantas histórias sertanejas de Guimarães Rosa, não alcança aqui modos de sobreviver. Segundo, a respeito de Guimarães Rosa. Relances poéticos e expressivos de pura necessidade que produzem um ato de suplência simbólica na cadeia dos acontecimentos. Terceiro, por fim, uma síntese dele.
em uma síntese final ao final do ensaio. Perspectivas, Graciliano Ramos, do céu desejado para o inferno real. Guimarães Rosa, o caminho inverso. Céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. A cantiga de Rob sabe o que o povo sofre, o que o povo espera. É a ação de uma dialética que leva a um caminho que parte da distinção estética promovida no âmbito da arte culta para as raízes de sua motivação popular como origem, como destino. Aliás, as cantigas de roda que a gente às vezes canta, das quais participa com alguma inocência, são por vezes trágicas, né? Desde que alguém as investigue na sua raiz. Eu vou me lembrar, por exemplo, de uma poeta que eu gosto muito, sobre a qual falei há poucos dias, Euridice Fontella. Numa das epígrafes do seu livro, de um dos seus livros, ela coloca essa cantiga: menina, menina, faz favor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Dentro do livro da Eurídice e dentro da poesia da Eurídice, esses versos se destacam como uma súmula trágica da existência de cada um de nós, né? Aqui estamos para entrar na roda e dizer alguma coisa e adeus. Não posso deixar de lembrar daqui o quanto o professor Bose pensou a nossa condição de professores, em textos de forte ativismo em favor da educação pública de alta qualidade em todos os níveis, publicados em livros, revistas e jornais. Seu compromisso com a boa pedagogia tem várias pontas. Uma delas está no compromisso de investigar a fundo o que as palavras de fato dizem e ensinam. Na história e na evolução delas, na sua origem etimológica e na sua caminhada filológica, elas trazem um movimento da necessidade histórica de significação que lhes deu vida e dinamismo. É como se as próprias palavras já contivessem em si uma pedagogia para quem tivesse a paciência e o trabalho de buscar a significação de cada uma na medida em que essa significação foi trabalhada historicamente, né? As tão frequentes recuperações etimológicas em que o professor Bose sempre se aplica são, por vezes, em si mesmas, uma operação hermenêutica decisiva. Frase dele: começar pelas palavras talvez não seja coisa vã. Ele demonstra que certamente não é, né? Tal operação, insisto, pode ser uma aula completa de interpretação histórica, como ocorre com o rendimento que tira do exame da palavra, do verbo colo, né? Eu trabalho, eu cultivo, de que derivam as flexões cultus e culturum, um tríduo que leva o crítico à investigação do sentido essencial de colônia, culto, cultura, que abre seu premiado livro Dialética da Colonização. Já numa interferência de ordem imediatamente prática quanto às exigências da educação, um evento deve ser lembrado. Chamado a abrir o Congresso dos Estudantes da Universidade de São Paulo, promovido pelo DCE Livre Alexandre Vanucci Leme, Bose centralizou sua fala na figura de Alexandre, um ativista político morto pela ditadura em 1973. Essa fala está publicada no livro Entre a Literatura e a História, com o título Um Estudante Chamado Alexandre, no qual passa para os jovens estudantes uma lição rigorosa, aqui sintetizada. Vou abrir aspas dessa fala do Bose para os alunos que o convidaram a essa sessão do DCE. Alexandre entrou para o curso de Geologia passando em primeiro lugar no vestibular. O ideal revolucionário do jovem universitário não o eximia da responsabilidade fundamental de estudar, que era a sua identidade primeira. Um militante negligente que despreza o estudo e o saber será sempre um parlapatão, um frasista, que não merece o respeito da sociedade que o sustenta através de uma escola pública. Uma escola superior
onde não se leva a sério a busca do conhecimento, não é uma coisa séria, mas um ente parasitário no corpo da comunidade a que ela deveria servir. A lição, me parece, continua vivíssima, para nos ensinar a não estabelecer uma espécie de fosso entre ação política e estudo, né, ação intelectual. Tracei aqui, com saudades do convívio mais estreito com o mestre e amigo, ora aposentado, lembranças mínimas de lições e atitudes suas. Para finalizar minha participação nesta homenagem, quero fazer a leitura de um poema em que Ecléa Bose, de Medium Anima Inea, retratou com fidelidade amorosa seu grande companheiro. É um poema dela chamado Retrato, que está no livro A Casa, Outros Poemas. A fronte clara é uma flor aberta, flor espiritual, flor de silêncio. Os ombros se encurvam para sustentar a pesada cabeça. Mãos aéreas e precisas, dedos lapidados filtram a luz. O rosto tem a força da fera que vai saltar, mas os olhos redondos e humilhados, represados por lentes, que altivo poder tem quando abaixados sob o peso das pálpebras severas. O andar das aves fluviais em terra, o corpo oscila e vai, caule indeciso que sustém uma estrela distraída. Obrigado.